A relação entre Burkina Faso e a Europa atualmente reflete um dos cenários mais complexos e voláteis da geopolítica africana, marcado por golpes militares, insurgência jihadista, crises humanitárias sem precedentes e uma crescente desconfiança em relação ao antigo poder colonial francês. Este vídeo analisa profundamente o contexto político atual, os principais atores envolvidos, os dados alarmantes da crise e as possíveis soluções para um conflito que já deslocou milhões e ameaça a estabilidade de toda a região do Sahel. O cenário político atual: golpes, junta militar e ruptura com o Ocidente. Burkina Faso vive sob um regime militar desde o golpe de janeiro de 2022, quando o presidente democraticamente eleito, Roch-Marc Christian Kaboré, foi deposto por militares insatisfeitos com sua incapacidade de conter a violência jihadista. Em outubro de 2022, outro golpe colocou no poder o capitão Ibrahim Traoré, que desde então governa o país com mão de ferro, adiando indefinidamente as eleições prometidas. Dados-chave da situação política. Em maio de 2024, após negociações amplamente boicotadas pela oposição, a junta militar anunciou que permanecerá no poder por mais 5 anos. O governo militar intensificou a repressão contra a oposição, meios de comunicação e sociedade civil, com casos de sequestros de jornalistas e ativistas. Em janeiro de 2024, Burkina Faso, junto com Mali e Níger, anunciou sua saída da CEDEAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, limitando as possibilidades de seus cidadãos buscarem justiça no Tribunal da CEDEAO. Em julho de 2024, os 3 países assinaram um tratado estabelecendo a Confederação dos Estados do Sahel, aprofundando o afastamento das instituições ocidentais. A relação com a Europa, especialmente com a França, deteriorou-se drasticamente. O governo de Traoré acusou repetidamente a França de interferência e retirou as tropas francesas do país, buscando novos aliados como a Rússia, através do grupo Wagner, e países como o Irã e a Turquia. Essa mudança geopolítica reflete um sentimento anti-ocidental crescente na população, que associa a presença francesa ao fracasso em conter a insurgência jihadista. O principal fator que levou ao golpe e continua a assolar Burkina Faso é a violência jihadista, que se intensificou desde 2015. Grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico controlam vastas áreas do país, impondo bloqueios a cidades e impedindo o acesso a alimentos e ajuda humanitária. Dados alarmantes da crise de segurança. 2024. Entre janeiro e agosto de 2024, estima-se que 6.000 civis morreram em violência relacionada ao conflito. Grupos jihadistas realizaram 259 ataques apenas no primeiro semestre de 2024, matando 1.004 civis. As forças de segurança burkinenses e milícias pró-governo, VDPs, também são responsáveis por abusos, tendo executado sumariamente pelo menos 1.000 civis no mesmo período. Mais de 2,3 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, 2,1 milhões de deslocados internos e 200 mil refugiados em países vizinhos. Ataques particularmente brutais marcaram 2024. Em agosto, combatentes do GCNI atacaram civis construindo uma trincheira defensiva em Barçalogo, matando pelo menos 133 pessoas. Em fevereiro, o exército executou sumariamente 223 civis, incluindo 56 crianças, nas aldeias de Nondin e Soro, em suposta retaliação por um ataque jihadista. A estratégia do governo de armar milícias civis, os Voluntários para a Defesa da Pátria, VDPs, tem sido controversa. Embora ajudem a compensar a falta de tropas regulares, os VDPs frequentemente cometem abusos contra comunidades Fulani, acusadas de colaborar com os jihadistas, alimentando um ciclo de violência étnica. A catástrofe humanitária, a combinação de conflito armado, mudanças climáticas e governança fraca criou uma das piores crises humanitárias do mundo. Os números são chocantes. Dados humanitários essenciais, 2025. 5,9 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária. Cerca de 25% da população, 3,7 milhões, são o público-alvo da resposta humanitária para 2025. 792 milhões de dólares são necessários para a resposta humanitária em 2025. 2 milhões de crianças precisam urgentemente de apoio educacional, com 20% das escolas fechadas devido à insegurança. 1,3 milhão de pessoas necessitam de apoio nutricional.
com o aumento da desnutrição aguda em todo o país. As relações com a Europa. A relação entre Burkina Faso e Europa é profundamente marcada pelo passado colonial francês. Entre 1894 e 1904, exércitos franceses invadiram violentamente o território, então chamado Alto Volta, devastando tribos, casas e plantações. A independência em 1960 não rompeu completamente os laços de dependência, com a França mantendo influência significativa nas décadas seguintes. A deterioração recente, retirada militar francesa. Em 2022, Burkina Faso exigiu a saída das tropas francesas, seguindo o exemplo do Mali narrativa anti-ocidental. A junta militar promove ativamente um discurso contra a interferência ocidental, acusando a França de apoiar os jihadistas. Novos aliados? Burkina Faso aproximou-se da Rússia via Wagner, Irã e Turquia para apoio militar e econômico saída da CEDEAW. A ruptura com o bloco regional, tradicionalmente influenciado pela Europa, aprofundou o isolamento. A União Europeia reduziu significativamente sua ajuda ao país após os golpes, com exceção da assistência humanitária. Essa retração criou um vácuo que outros atores globais estão rapidamente preenchendo, alterando o equilíbrio geopolítico na região. Quem está sendo prejudicado? As vítimas da crise. A população civil burkinense é sem dúvida a principal vítima deste conflito multidimensional. Mais de 2 milhões vivem em condições precárias, muitas vezes sem acesso a alimentos, água ou abrigo adequado. Mulheres e crianças representam 55% da população alvo da ajuda humanitária, enfrentando altos riscos de violência de gênero, recrutamento forçado e separação familiar. Comunidades rurais, agricultores e pastores perderam seus meios de subsistência, com a violência impedindo o cultivo e o pastoreio. A Europa também sofre impactos significativos. Perda de influência. A retirada francesa e o afastamento da CEDEAW reduziram a capacidade da Europa de moldar eventos na região. Crise migratória. A instabilidade no Sahel continua a alimentar rotas migratórias para a Europa, embora em menor escala do que em outros conflitos. Segurança regional. A expansão jihadista no Sahel representa uma ameaça de longo prazo para a segurança europeia. Possíveis soluções e caminhos à frente. Resolver a crise em Burkina Faso exigirá abordagens multilaterais e inovadoras. Mediação internacional neutra. Envolvimento de atores regionais como a União Africana e países africanos neutros para facilitar o diálogo entre a junta e grupos armados. Criação de canais de comunicação discretos com os líderes jihadistas para possíveis tréguas locais. Abordagem integrada humanitária desenvolvimento. Como sugerido no Plano de Resposta Humanitária 2025, é essencial vincular ajuda emergencial a programas de desenvolvimento de longo prazo. Foco em reconstruir sistemas básicos de saúde, educação e água em áreas estáveis. Apoio às comunidades locais. Fortalecer mecanismos de proteção comunitária e resiliência local. Investir em agricultura adaptativa para enfrentar as mudanças climáticas que agravam o conflito. Reforma do setor de segurança. Treinamento e supervisão das milícias VDPs para reduzir abusos contra civis. Maior coordenação entre forças de segurança e atores humanitários. Engajamento europeu renovado. A Europa precisa repensar sua abordagem, abandonando a mentalidade puramente securitária e colonial. Apoio a iniciativas lideradas por africanos, sem impor condições políticas rígidas. Manter a assistência humanitária mesmo em contextos políticos difíceis. Conclusão. Uma crise com raízes profundas e soluções complexas. A situação em Burkina Faso representa um dos desafios mais urgentes e complexos da atualidade, combinando insurgência armada, governança fraca, mudanças climáticas e legados coloniais tóxicos. A população civil paga o preço mais alto, com milhões deslocados, famintos e sem acesso a serviços básicos. A Europa, por sua vez, enfrenta o declínio de sua influência na região, substituída por novos atores como a Rússia. Para recuperar relevância, precisará abandonar abordagens paternalistas e securitizadas, oferecendo parcerias genuínas que priorizem as necessidades das populações locais. A janela para evitar uma catástrofe humanitária ainda maior está se fechando rapidamente. Sem um esforço internacional coordenado e uma mudança fundamental na abordagem do conflito, Burkina Faso pode mergulhar ainda mais no caos, com repercussões devastadoras para toda a região do Sahel e além.